Olá, sou William Cândido, editor e produtor do podcast Hora do Trampo, projeto da História do Trabalho na Escola, vinculado ao Departamento de História da URGS. Este é um podcast especial que vai contar para vocês a incrível história sobre como os documentos que contam uma parte importantíssima do passado dos trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul, em especial das minas de carvão, foi salva da destruição pela mobilização da sociedade, em especial de uma professora. Quem vai nos explicar essa grande história são meus colegas Lisandra Roman e André March Becker, graduandos em História na URGS e bolsistas do projeto O Trabalho nas Minas de Carvão e a Sala de Aula, coordenado pela professora Clarice Esperanza. Olá, William! Bom, os elementos dessa história incrível são um acervo à beira da incineração e a atuação destemida da comunidade de professores e de pesquisadores. Estamos falando de 10 toneladas de documentos que registram o passado da mineração carbonífera na região do Baixo Jacuí, no Rio Grande do Sul, que foram salvos da destruição porque ficaram abrigados em um engenho no município de Butiá durante muitos anos. Hoje, depois de muito esforço e mobilização, esse material foi todo higienizado e organizado e está disponível ao público no acervo do Museu Estadual do Carvão, em Arroio dos Ratos. É isso, André? É isso mesmo, Lisandra. E para descobrir a história dessa mobilização pela preservação deste patrimônio documental, um dos maiores e mais completos acervos do Brasil referente da história do trabalho, a gente conversou com algumas pessoas que participaram deste episódio, que teve como um de seus principais personagens a professora e historiadora de Butiá, Gertrudes Novak-Hoff, a Dona Truda, falecida em 2020. O nosso primeiro convidado é o professor Márcio Igor Amaral Lopes, atual diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alcides Conter, de Butiá. O professor Márcio Igor foi uma das primeiras pessoas que trabalharam na organização desse material no ano de 2003. Ele contou essa história para a Lisandra e para a professora Clarice Esperanza. Então, para começar, nós gostaríamos de saber como você conheceu essa documentação, de que forma foi o seu primeiro contato com ela? Eu nem sabia da existência. Aí, quando eu fui fazer a faculdade de História, eu resolvi sair do emprego, porque me revoltei lá, porque eu não ia ser oprimido pelo patrão, aquelas coisas, sabe, que a gente tem meio que de rebeldia, né? Porque isso e aquilo, vou sair do meu emprego. E aí eu saí do trabalho e consegui um estágio na Secretaria de Educação aqui em Butiá. E ali estava fazendo aquele serviço na secretaria, fazendo um documento aqui, outra coisa ali. E a secretária de Educação, na época, a professora Rosa Vale, disse para mim o seguinte, que havia a professora Truda e que ela precisava de alguém que auxiliasse ela a arrumar toda uma documentação da cidade que tinha. E aí ela, como tu faz história, porque é assim, né? Fala em documentação, manda ele que faz história. Eu disse, não, mas isso aí precisa ter um curso, não tem que saber catalogar as coisas. Ela disse, não, é só para levantar do chão, que eles atiraram tudo no chão. É só para levantar do chão e botar nas estantes. Eu disse, então tá bom. Aí fui lá falar com a professora Gertrudes lá, Truda, na casa dela, e ela me levou até o engenho, que fica pertinho ali. Eu não fazia ideia que era aquilo ali. Eles falavam em documentação, eu imaginava que eram algumas pastas, algumas coisas que estavam ali. Mas era uma montanha, né? Eu tenho até fotos, se vocês quiserem, até também tenho fotos. Era uma montanha de documentos. Montanha mesmo. Então, eu olhei para aquilo ali e disse, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Porque aí era um engenho que já não era usado há muito tempo, então era muita poeira, muita sujeira, assim. E que ela emprestou esse engenho para essa documentação não ir fora, porque eles queriam colocar fora, né? Uma coisa de louco, a gente olhando. Aí que eu fui ver, aí ela foi me explicar direitinho do que se tratava aquilo ali. Que ali, ela dizia que aquilo ali era a certidão de nascimento da cidade. Né? E tinha tudo ali, gente, né? E aí o meu trabalho era eu trabalhava, elas me deram 20 horas semanais para trabalhar ali. Então eu ia para ali todas as manhãs, juntar aqueles documentos do chão e colocar em cima de estantes improvisadas que a gente mesmo fazia ali com madeira e tijolos. Só que eu não sabia como catalogar aquilo, eu não sabia. Então eu só tirava do chão
e achava algumas coisas semelhantes, isso aqui é daquilo ali, isso aqui é daquilo ali, e ia colocando tudo junto, porque o objetivo principal dali era tirar do chão, porque o chão era cimento e já tinham vários documentos ali que já tinham se deteriorado, já tinham ficado úmidos e se rasgado, enfim. E ali a gente vai descobrindo, eu digo eu, porque eu fiquei trabalhando sozinho ali todo o tempo, na verdade, né? Então, era tudo, gente, né? Desde de cartas de um engenheiro para o outro, coisas do dia a dia de trabalho, até plantas da cidade, né? As ruas que iam sendo criadas e as quantas casas iam ter em cada rua, qual mineiro ia ocupar cada casa, né? Tudo isso, o Cadem, que era o nome da empresa, né? Eles tinham um controle geral de tudo, né? Então, o centro era o Cadem ali e os engenheiros dali do Cadem é que administravam tudo e davam permissão ou não davam permissão para alguma coisa acontecer na cidade. Tem uma parte também ali da documentação que fala sobre os mineiros comunistas. Eu acho hilária essa parte, assim, porque eles chamavam os comunistas de Almeida, não sei por quê, era um apelidinho assim, aí a palavra Almeida vinha entre aspas. Eu não consegui, isso meu pai não soube me explicar também por que era esse apelido de Almeida, mas eles botavam assim, ó, tipo, há alguma desconfiança de que o senhor fulano de tal é um Almeida, entre aspas, assim, né? Porque ele estava fazendo reuniões com outros mineiros em certo dia em alguma casa, assim. Sabe que tinha dias que eu não juntava documento nenhum do chão, que eu ficava só lendo aquilo ali e tentando entender a lógica daquilo tudo, sabe? Que era muito legal, gente, assim, a função. E aí a gente começa a se interessar mais, porque realmente é a história da tua cidade. Então, tu vai vendo as famílias, né, que a gente conhece, Butiá é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, plantas da igreja, né, da igrejinha do centro da cidade, planta da praça, planta da escola, planta de tudo, e quanto custou, orçamento, livros ponto, né? Tudo tinha ali. Então, a ideia geral da coisa era essa, ali juntando e separando tudo. Então, até onde deu, eu ali consegui fazer, né? Tudo que era livro ponto, eu juntava e colocava num lado. Tudo que era livro de compras, de não sei o que, botava num lado. Mas era um trabalho, assim, impossível de se fazer dentro daquelas condições ali, né? O que se tentava fazer mesmo era não deixar estragar mais o que tinha, né? E sempre buscando, com o poder público aqui, um lugar decente para que se pudesse guardar isso e algum convênio com alguma universidade que mandasse alguns especialistas para cá que soubessem mesmo catalogar tudo aquilo, né? O pessoal do IFAM teve aqui também, se eu não me engano. A professora Vera Barroso, que é a professora lá da FAPA, também teve aqui. Eu sou formado pela FAPA, e aí um dia, conversando com a professora Vera lá também, ela disse, mas eu tive lá. Eu disse, mas não acredito que a senhora teve lá. Eu disse, não, eu tive lá, até fui com o IFAM lá e tal. É uma pena aquilo, mas o poder público nunca quis dar importância para aquilo ali, na verdade, né? E que foi uma grande pena, assim, a vontade que eu tinha era de trazer para casa e guardar aquilo para depois, quando tivesse um lugar, poder expor, mas a gente não podia fazer. Então, vendo aquilo se estragar daquela forma, foi uma coisa muito, muito ruim. O bom disso é que o Museu do Carvão levou para lá, né? Pelo menos a gente sabe que está lá guardado, mas o lado ruim é que não ficou aqui com a gente, né? Porque é a história da cidade da gente, né? E tinha o Caden, e a gente pode pensamos assim, o pessoal que eu conversava aqui, os amigos, fala, a gente podia fazer uma história da cultura, por que o povo butiaense tem essa cultura de esperar tudo que a prefeitura dê, né? Porque aqui existe essa história de que a prefeitura dá, né? Fulano, aconteceu tal coisa, vai na prefeitura, vai não sei aonde. Porque antigamente o Cadem fazia isso, né? Quando o mineiro perdia alguma casa, quando acontecia alguma coisa, era o Cadem que repunha tudo ali. Por exemplo, veio um temporal e destelhou a casa do mineiro lá. Então era o Cadem que ia lá e colocava as telhas de novo na casa do mineiro, né? Tudo era o Cadem. As casas eram dos mineiros
mas se o Caden resolvesse tirar ele da casa, ele podia tirar, né? E a gente ficava imaginando que dava para fazer um filme, né, no início dessa cidade, da forma como era, assim, a vida do povo aqui. Dessa forma eu parei lá. E aí eu trabalhei lá por 2003, acho que foi 1 ano e meio, eu acho. 1 ano por aí. Que a gente tentou fazer, e depois a Tassiane, depois acabou meu estágio, e aí a Tassiane entrou depois de mim. Bah, eu imagino que surpresa deve ter sido encontrar toda essa documentação, ver a quantidade e tudo mais. E porque Butiá tem muitas lendas aqui no Butiá, muitas histórias do tempo dos mineiros, né? As coisas que aconteciam, as explosões que tinham, os desabamentos que tinha embaixo da mina. Então, a gente ouve muito isso dos avós, do pai, e aí tu vê aquilo ali tudo escrito realmente na época, né? Então havia a história tudo escrito lá, realmente, sabe? Houve hoje um desabamento na mina tal, né? Tantos mineiros mortos, tantos feridos e tantos não conseguimos encontrar, né? Tava ali o nome dos mineiros, tudo, né? O ano, a data, a hora, porque eles eram muito organizados, realmente, assim, o Caden, essa empresa aí que administrava aqui, que hoje é a Copelme, eles eram muito organizados, eles tinham controle de tudo e tudo era anotado e tudo era catalogado, era tudo muito bem feito, assim. Eles controlavam tudo, eles sabiam, né, os diretores aqui eles sabiam tudo que os mineiros faziam, eles sabiam Ficha de um por um, né? tudo. E aí, quando eles tinham desconfiança e eles depois chegavam na certeza mesmo, aí eles demitiam, né? Ou levavam lá, processavam, eles faziam. Eles não eram bonzinhos com os mineiros, né? A gente tem uma história romântica aqui, como tudo, né? Ah, os mineiros que trabalhavam, deram, né? Mas era bem complicado. A vida deles era bem complicada. Lendo aquilo lá, ainda, a gente via que era pior ainda do que a gente pensava. Então, acontecia um desabamento lá, desmoronava uma coisa, não parava o serviço, toca o serviço, não pode parar, né? O mineiro que azar do mineiro que ficou lá, né? Então, era muito louco. Aqui também tem uma que a gente chama de Colégio das Irmãs, que iria ser o hospital da cidade, na verdade, ele estava todo equipado já para começar a funcionar, e foi embargado porque os mineiros resolveram fazer uma greve, outra greve, e aí o Caden, que é a companhia, achou aquilo um afronte e disse, então não vai ter hospital mais, né? E não teve. Então hoje a gente vê aqui na praça o busto ali do Roberto Cardoso, que era um dos diretores do Caden, né? Eu fico olhando, né, para quê, né? Qual é a importância? Teve a sua importância, teve, mas e cadê o mineiro dali, né? Cadê o braço mesmo que trabalhou ali, né, e que realmente fez a cidade acontecer, né? Numa entrevista realizada pelo Projeto Memória da Prefeitura de Butiá, em 2020, a professora Gertrudes também relatou este episódio do hospital. Ouve só. Então nós notamos assim que na Primeira Guerra Mundial Arroio dos Ratos foi lá em cima. E na Segunda Guerra Mundial Butiá que foi lá em cima. Porque ó, tudo que foi construído, o Mauá, o clube, o cinema, todos aqueles prédios ali, casas para os mineiros, né? Foi tudo construído durante a Segunda Guerra Mundial, porque se trabalhava aqui noite e dia, né? Não tinha descanso, porque precisava do carvão para a guerra, né? Então, durante as duas guerras foi que nós crescemos, né? Bastante. Então, Butiá, depois que terminou a guerra, nós começamos a decair. Nós estávamos já com o hospital pronto, com o material todo já para entrar em ação, e o doutor Roberto se incomodou, né? Isso que o mineiro entrou com dias de trabalho, né, para fazer o hospital onde é hoje a nossa faculdade, ainda bem, né, que tem ali a faculdade. E mandou terminar com o nosso hospital e foi entregue para a igreja. Professor Márcio Igor, e como a professora Gertrude se sentia em relação a essa documentação? Apaixonada, ela era enlouquecida e ficava muito braba, na verdade. Ela não foi minha professora, ela deu aula ali numa escola estadual, mas quando eu fui
trabalhar ali, ela já tinha se aposentado, mas no tempo que eu era estudante ela ainda dava aula, mas ela não chegou a dar aula para mim. Mas ela sempre foi muito atuante, ela sempre foi uma mulher muito atuante na sociedade, assim. Então, o marido dela foi um dos emancipacionistas da cidade, eles têm uma história política muito importante na história. E ela é de uma família aqui da cidade muito importante também, que é uma família de imigrantes que veio, os Novak, eles vieram da Alemanha para cá, fugindo lá de alguma coisa. Eu não me lembro qual foi a época que eles vieram. Eu sei que eles vieram e se estabeleceram aqui no Brasil e acabaram vindo aqui para o Butiá por causa da mineração, né? Trabalhando nas minas aqui de carvão. E aqui o avô dela, se eu não me engano, não, era o pai dela, eu acho, trabalhava na mina, mas tinha um comércio também aqui perto, aqui mais para perto de onde é a casa dela ali. Então eles tinham um certo poder aquisitivo melhor na época, porque eles trabalhavam assim com comércio e sempre foram também bem atuantes politicamente. Depois ela casou com o seu Gastão, que era um cara também bem politizado e que lutava aí pelas condições do mineiro e pelas coisas todas, né? E aí ela sendo professora, então ela estava sempre sempre aí à frente das coisas, né? E fazendo alguns projetos e isso e aquilo. Depois que ela se aposentou, aí eles fundaram a ACUB, que é a Associação Cultural Butiaense, que ela foi presidente muito tempo. Só que ela ficava muito brava porque, na verdade, não tinha muito apoio, né? Se corria atrás. Então, nessa ACUB agora eu acho que tem, eu não me lembro onde é que é a sede agora da ACUB, mas tem também uma outra parte de documentos lá, guardado lá na ACUB também. Acho que não foram todos para Arroio dos Ratos. Então, ali ela mantinha. Eu cheguei a trabalhar na ACUB também um tempo, junto com essa documentação aí. Ela me levava lá para a CUB para mostrar umas coisas e falar o que ela queria fazer. Só que sempre a coisa trancava quando chegava na parte do auxílio do governo, né? Que se precisava ou de um lugar ou de alguma coisa para fazer acontecer o que ela queria. Ela tinha ideia de fazer um grande espaço cultural aqui no Butiá, que tivesse um cinema, museu, biblioteca, tudo junto ali, aonde foi o início da cidade, né? Então ela sempre correu muito atrás disso. Só que era difícil, assim, a luta era bem complicada. Mas ela era uma pessoa muito atuante, assim, muito esclarecida. Professor Márcio Igor, milhares de mineiros trabalharam nas minas do Rio Grande do Sul. De onde eles vinham? Teve gente de vários lugares que vieram para cá. A gente via lá, as ruas eram mais ou menos assim, né? A Rua Polônia, que existe aqui até hoje. Então era a rua que os poloneses moravam, eles colocavam ali. Os caras que vieram da Polônia vão ali para a Rua Polônia. Então ali morava uma família de poloneses, né? Então tinha a Avenida Espanha, que tem aqui ainda, que era onde vinham algumas famílias da Espanha para trabalhar aqui, eles botavam a morar ali. Então vieram russos para cá também, alemães, que nem os seus Novak. Hoje tem a Vila dos Novak aqui, que é onde vieram os alemães. Você já contou sobre as precárias condições de armazenamento que existiam no engenho. Nós ouvimos algumas histórias de que existiam até mesmo cobras e outras intempéries nesse espaço. Era isso mesmo? Era cobra tinha, mas eu nunca cheguei a encontrar. Mas tinha rato, tinha lagartixa e tinha coruja. Tinha um casal de coruja que morava lá no engenho e que, na verdade, sujava muito o engenho, né? Inclusive em cima da documentação, porque o engenho é bem alto, assim, um pé direito muito alto. E aí as corujas ficavam lá em cima, eram duas corujas. E aí acontecia tudo ali, aí elas caçavam os ratos ali. Aí a gente às vezes chegava lá para trabalhar, abria o engenho, aí tinham assim pedaços de rato, ou muitas fezes ali das corujas também em cima da documentação, né? Era um, é que nem eu te falei aqui, era um lugar bem complicado. Ele foi emprestado para a documentação não ir fora, na verdade, né? Mas ele não servia para isso.
Mas aí a gente pegava a vassourinha, né, e varria. Quanto mais tu varria, mais poeira levantava, porque aquilo ali era terrível, assim. Então, jogava uma água, alguma coisa de balde ali para não levantar tanta poeira, para a gente poder trabalhar. Não tinha, assim, não tinha da onde tu começar a procurar. Tu tinha, não tinha um início. Era uma montanha de documento que tu ia puxando aquilo ali que tivesse mais à mão e lendo do que se tratava, né? Então tinha coisas que eu não achei mesmo onde é que era aquilo, tipo números de muitas números de dinamite, de coisa, de sabe coisas que eu não entendia mesmo, que eu não sabia nem onde é que ia. Então eu fiquei focando mais nessa parte das plantas, né, dos prédios e dos livros ali que tinham, que era mais fácil de poder ir separando para depois a gente pegar o que era mais pesado, mais como é que eu disse, mais fora daquilo que eu entendia, né? Então tinha umas gavetas lá também que a gente botava as plantas ali dentro. Então eram plantas compridas assim, enroladas. Então a gente ia colocando ali a planta do clube Butiá, que foi o primeiro clube da cidade, planta do cinema, planta da igreja, planta de não sei o que, a gente ia botando tudo junto ali para saber que estava ali pelo menos. E depois, quando eu achava alguma documentação referente àquela planta, à construção daquilo ali, também botava mais ou menos perto para saber que estava ali. Era isso mais ou menos que eu tentava fazer, né? Para tentar se achar no meio daquela loucura que era aquilo ali. E uma vez eu levei os alunos lá, eu dava aula também, e aí eu acabei levando os alunos lá. Eles gostaram bastante, assim, foi bem legal, sabe? Aí eles falaram assim, dona Trila, deixa eu trazer as turmas aqui, né? E tal. Aí ela ficava meio receosa, porque na verdade aquilo ali era particular, não queria estar abrindo para entrar entrando gente lá dentro. Mas aí eu acabei levando alguns alunos, não tinha como não levar. Eu queria, na verdade, era mostrar aquilo ali para todo mundo, né? Que era a história da gente ali, né? Dos avós deles e tal, bisavós até. Então foi bem bacana. Funcionaria, sabe? Se realmente a gente tivesse tido um apoio de sei lá, de algum órgão aí, para ter um lugar assim específico para te levar os alunos, tipo um museu mesmo, e eles pudessem, né, ter contato com aquilo ali tudo, né? Porque hoje, gente, assim, a história daqui é muito muito triste, assim, não se tem todos o patrimônio histórico da cidade já era, tá se perdendo, tão destruindo. E é uma história muito bonita, assim, a história de Butiá, a construção da história, né, a construção da cidade, de como era feita, foi uma coisa muito bacana, muito legal de estudar, assim. Para os mineiros não foi legal, logicamente, né, as condições de trabalho deles eram terríveis. Mas eu falando no macro, assim, de como a cidade foi se formando, né, de coisas que estão aí até hoje e que ninguém sabe como foi feito, né? Só a gente que foi ali, mexeu naqueles documentos é que sabe. E isso é tão importante, né? O meu pai eu levei lá porque o pai trabalhou aí no Caden, aqui nessa empresa que fundou, na verdade, a cidade, né? E o pai ficou super emocionado lá, achou até umas coisas que ele mesmo tinha escrito lá. Foi um momento muito Sério? bacana, uhum. Eu nem esperava aquilo até do meu pai, né? Porque ele ele sempre foi um pai muito presente, assim, tudo, mas ele não dava muita para as coisas que eu fazia ali de estudo e tal. Aí eu disse para ele, pai, vamos lá ver. Mas ele era Meu, mineiro. o meu pai não, meu pai trabalhava no almoxarifado desse cara. Então o pai sabia tudo ali, o pai sabia o nome dos mineiros, o pai sabia até o número da chapa de cada mineiro, assim, o pai tinha uma memória muito, muito Que impressionante, loucura. assim, tal. Então o pai era um... E eu me arrependo tanto hoje de não ter aproveitado mais isso, porque, né, podia ter escrito algumas coisas e o pai ali como fonte, né? Mas enfim, não deu. Aí quando eu levei ele lá, ele ficou doido, fez a festa lá, né? Porque ele sabia a história de tudo aquilo ali, né? Das coisas, quem é que escrevia, quem é que fazia, aquele livro ficava não sei aonde, isso ficava não sei o quê. Aí tinha uns pacotinhos onde eles colocavam o pagamento dos mineiros para entregar. E
muitas vezes aquele pacotinho vinha sem nada dentro porque os mineiros já tinham deixado tudo comprado na cooperativa, já ficavam devendo até. Né? Sim. Bom, para saber mais detalhes da trajetória dessa documentação, a gente conversou também com a Tassiane Melo de Freitas, que é historiadora e pesquisadora sobre a história das minas de carvão e recentemente defendeu seu doutorado no programa de pós-graduação em História do FSM. A Tassiane também trabalhou na organização e higienização destes documentos do Engenho Novac e acompanhou todo o processo que resultou na transformação deste material no acervo documental que está hoje no Museu Estadual do Carvão. Olá, Tassiane, tudo bem? Para começar, como foi o primeiro contato e como tomou conhecimento da existência dessa documentação? Bom, eu tomei conhecimento da documentação do antigo CADEM no ano de 2004, quando eu ainda cursava a graduação em História pela Faculdade Porto Alegrense. Então, naquele momento, eu estava realizando um projeto de iniciação científica para uma disciplina de Sociologia 1. E eu decidi trazer a questão da fundação do Sindicato dos Mineiros de Butiá para debater em aula e iniciar um projeto de iniciação científica. Foi quando, através de contatos com colegas já professores, historiadores do município de Butiá, me falaram acerca dessa documentação que naquele momento estava armazenada no antigo Engenho Novac, de propriedade da professora Gertrudes Novak-Off, a Dona Truda. E a partir de então eu comecei a visitar diariamente, quase que diariamente, o engenho e percebi que aquela documentação necessitava de um processo de salvaguarda, haja vista a importância desses documentos para a história do município, da região e dos trabalhadores mineiros, né? Não só dos trabalhadores mineiros, como dos trabalhadores no Brasil, né? Porque reflete muito da questão do trabalho no período principalmente da década de 30, 40, né? Refletido através do trabalho dos mineiros de carvão. E foi aí que eu tomei conhecimento e senti essa necessidade de atuar nesse processo de salvaguarda. Eu iniciei visitando o engenho como uma pesquisadora de iniciação científica e acabei me engajando em algo maior, que era a tentativa de salvaguardar esses documentos. O livro que você escreveu durante a graduação desempenhou uma função de destaque nesse processo. Foi a primeira produção desenvolvida a partir daquela documentação? Sim, o livro sobre os homens dessa terra foi, na verdade, um trabalho ainda incipiente, realizado com o colega Alexandre Wittkowski durante a graduação, onde a gente traçava alguns achados, ainda que iniciais, sobre a fundação do Sindicato dos Mineiros na região, mas o foco principal que aparece ao final do livro era chamar atenção para a situação do arquivo, do acervo naquele momento, daquela massa documental. Esse era o nosso maior objetivo quando a gente lançou Sobre os Homens dessa Terra no ano de 2006, no Encontro Estadual de História da AMPU, em Caxias do Sul. E a partir daquele momento, vários colegas do grupo de trabalho, Mundos do Trabalho, do GT da AMPU, somaram-se a nós nesse intento aí de salvaguarda da documentação. Então, ele cumpriu um papel, digamos, muito importante nesse processo de a gente chamar a atenção de outros colegas historiadores para a importância dessa documentação. E de que forma se desenvolveu essa relação com outros pesquisadores?
Bom, depois de entrar em contato em 2004 com essa documentação, eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho, um resultado de alguns levantamentos ainda muito incipientes sobre o sindicato e alguns levantamentos feitos entre essa massa documental, que não estava de forma alguma organizada, era apenas uma massa documental. E a partir dessa apresentação de trabalho e mostra da própria faculdade, outros colegas foram se interessando também pelo projeto e, a partir de então, somaram esforços, buscaram conhecer mais da história da região, viram a sua importância e, quando a gente viu, já tínhamos colegas de outras universidades tendo conhecimento da existência dessa massa documental. Colegas que fazem parte do GT Mundos do Trabalho também se engajaram. Eu destaco aí o engajamento da professora Clarice Esperança, naquele momento ainda doutoranda da URGS, professor Benito Schmidt, que foi muito atuante também nessa questão da salvaguarda, Felipe Clovan, arquivista Carmen Coman e tantas outras pessoas que posteriormente souberam da existência dessas documentações e se engajaram na salvaguarda dessa massa documental. Dentre tantos nomes importantes, como foi a atuação da professora Gertrudes Novak-Off? Como era o armazenamento no engenho dela? Bom, a professora Gertrudes foi um ícone para a nossa comunidade da região, mais especificamente de Butiá. Foi uma pessoa que se dedicou por anos na salvaguarda dessa documentação. Ela teve contato com esses documentos ainda no início da década de 90, quando a empresa que detinha, de alguma forma, não a salvaguarda, mas que detinha esses documentos, estava com intenção de incinerar, porque para eles não tinha noção desse valor histórico da documentação. Foi quando ela, juntamente com outras amigas da Associação Cultural Butiaense, da CUB, resolveram vir até a cidade encharqueadas, porque até então as documentações estavam encharqueadas, e tentar, no desespero, salvar, pelo menos da incineração, essa documentação. E ela fez uma movimentação, conseguiu caçambas em caminhões para poder trazer essa documentação para Butiá. Chegando em Butiá, a CUB nunca conseguiu um espaço realmente definitivo para essa documentação ser armazenada. Então, ela ficou por cerca de 15 anos armazenada em escolas, enfim, até que a dona Truda resolveu armazenar no engenho, no antigo Engenho Novo, que era um prédio de propriedade da sua família. E por lá ficou muito tempo, mas sem condições algumas, né, de armazenamento, enfim, correto para aquela documentação que já estava bastante degradada pela umidade, enfim, pelo tempo. E foi assim que, a partir de 2004, quando eu comecei a frequentar quase que diariamente o engenho, eu fazia tentativa, né, de pelo menos tirar aquela documentação que estava no chão, pegando umidade, tirar do chão, colocar em alguns suportes que a gente fazia de madeira e tijolos, para de alguma forma tentar salvaguardar aquela documentação. Sabia que aquilo era uma forma ainda muito, digamos, incipiente, né, de salvaguarda, mas era uma tentativa que a gente tinha naquele momento à disposição naquela intenção de não perder, tendo em vista muitos documentos que foram perdidos sobre a região. No Brasil, o patrimônio documental poucas vezes conta com investimentos públicos ou privados para sua preservação e estudo.
Mesmo nesse difícil contexto, surgem iniciativas como o projeto Uma Luz no Fim do Túnel. O que motivou e do que se trata esse projeto? Após o engajamento desses colegas, a gente pensou sobre ações que poderiam ser feitas na própria região que pudesse engajar as pessoas da comunidade. Haja vista que essa documentação conta da história e da memória dos moradores da região, enfim, dos descendentes de trabalhadores mineiros. E a gente queria ver uma forma de engajar os jovens, jovens e outras pessoas também da comunidade nessa proposta de salvaguarda. Foi aí que a gente pensou um projeto chamado Uma Luz no Fim do Túnel, que iniciou suas atividades no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Campos Charqueadas, onde a gente levava parte da documentação para serem realizadas oficinas de higienização, de princípios de arquivo e coisas do tipo. Era uma forma de a gente tentar, de alguma maneira, sensibilizar a comunidade sobre a importância desse acervo de valor incalculável. E foi um projeto que iniciou no IFSU e depois teve continuidade no Museu Estadual do Carvão. Ele iniciou por volta de 2008 e até o ano de 2012, 2013, ele teve continuidade também no Museu Estadual do Carvão. Hoje, a documentação desse acervo integra o Museu Estadual do Carvão, localizado em Arroio dos Ratos. De que forma ocorreu a transferência dessa massa documental? Bom, a documentação vem integrar, no caso, o Arquivo Histórico da Mineração, que fica no espaço do Complexo Cultural do Museu Estadual do Carvão, a partir de 2012, quando teve todo um movimento de um TAC, né, um termo de ajuste de conduta feito com a empresa mineradora, e a partir daí vieram recursos para a reforma dos prédios que compõem o museu, o complexo museu, que era o prédio do antigo laboratório, a Casa Branca, a famosa Casa Branca, que fica bem na entrada do museu. Então, a partir da restauro desse prédio, teve a possibilidade da organização do espaço para receber essa documentação com a devida segurança e, enfim, condições básicas, né, para sediar um arquivo, né? Então, a partir de 2012 que teve essa recepção do museu à documentação através do Arquivo Histórico da Mineração. Atualmente, esses documentos estão organizados e disponíveis ao público em geral, que pode investigar e acessar experiências e aspectos da vida em torno das comunidades mineiras e suas relações de trabalho. Para você, quais são as possibilidades de pesquisa que se abriram a partir da documentação? Abriram-se múltiplas possibilidades de pesquisa. Eu vejo isso a partir da minha pesquisa de doutorado, onde eu me detive na questão das sociedades recreativas e dos clubes de futebol, e onde a maior parte da documentação levantada foi no Arquivo Histórico da Mineração, mais precisamente no Fundo Documental CADEM, onde a gente encontra assistência social, documentos sobre assistência social do CADEM, incluindo esses espaços de lazer e sociabilidade. Então, são múltiplas e variadas portas de pesquisa. E eu não digo apenas para a história, mas para a sociologia, antropologia, arquivologia, enfim, tantas outras áreas que podem se beneficiar de excelentes pesquisas a partir do levantamento documental feito no Arquivo Histórico da Mineração. E como as escolas e os pesquisadores podem ter acesso a todo este acervo que hoje está no Museu do Carvão? Para isso, nós vamos ouvir a atual diretora do museu, Jordana Bortolotti.
referente ao questionamento ali sobre acesso e visitações ao Museu do Carvão, escolas, público em geral e pesquisadores. O Museu do Carvão está aberto das 8h30 às 18 horas todos os dias, de segunda a segunda. Então, o público em geral pode acessar nesse horário a área externa do Museu do Carvão. A usina, que é onde ficava o acervo do Museu do Carvão e as exposições, está fechada devido a um problema no telhado, né? E em brevemente ela vai passar por algumas intervenções, né? Por algumas obras. Então, esse prédio não se tem acesso. Se as pessoas, né, público em geral, querem uma visita guiada, elas acontecem de segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas também. Porém, solicitamos que seja realizado o agendamento, tá? Então, para que nós possamos nos organizar e recebê-los, né, com maior qualidade. Então, as pessoas daí conhecem todos os espaços do museu, inclusive o arquivo, né, durante a visita guiada. Para as escolas, da mesma forma. As escolas sempre nós solicitamos que seja feita o agendamento, porque nós vamos esperá-los, né, com essa visita guiada, onde eles vão conhecer mais do Museu do Carvão, vão conhecer mais da história da mineração. Vamos esperar eles com uma palestra sobre educação patrimonial e sobre a mineração na nossa região também. E para os pesquisadores também é solicitado o agendamento, porque nós recebemos aqui, a não ser que seja um grupo um pouquinho maior, mas normalmente um pesquisador, tá? Então, sempre realizar essa solicitação de agendamento para que a gente possa atender de uma forma melhor também, né, esse pesquisador. Muito obrigado, Jordana. A gente agradece também a Tassiane e ao Márcio Igor por nos ajudarem a contar essa história. A entrevista da professora Gertrudes Hoff, que vocês ouviram neste episódio, foi concedida em 2020 ao professor e historiador Alan Nunes Bica, como parte do projeto Memória da Prefeitura de Butiá. A gente espera que você tenha ficado com vontade de saber mais sobre a riqueza desses registros que envolvem a trajetória das empresas mineradoras, mas também o ponto de vista dos seus protagonistas, com a organização e luta dos trabalhadores mineiros. Fica o convite para novas pesquisas e descobertas entre esses mais de 700 mil documentos. E assim eu me despeço. Tchau, Lisandra. Até a próxima. Tchau, André. Até a próxima.